Olá, olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez, trazendo aí um outro episódio do Histórias que Conectam. Espero que acredito que vocês estavam com saudades. Nós fizemos 4 episódios no mês passado, estamos fazendo dois episódios esse mês e depois é um nosso programa mensal, trazendo histórias de pessoas como a gente que possam vir aqui compartilhar algo legal, que possam vir aqui contar a sua história, sua trajetória, sua superação, sua ideia mirabolante. Enfim, é um espaço de fala para todo mundo, para que a gente possa compartilhar coisas que realmente valham a pena. E nos conectar com essas histórias, ter vários insights e entender que a vida pode ser melhor. Hoje nós vamos ter a presença da Jaque, que já está aqui conosco. Vamos conectá-la quando eu conseguir apertar no negócio. Para contar um pouquinho da sua trajetória, falar de alguns assuntos bem legais, bem interessantes. Eu não vou dar spoiler da apresentação, porque eu vou deixar isso para ela. Só vou deixar um fundo bonito aqui comigo, que não saiu que eu queria que saísse, mas tudo bem. É assim, a gente testa e na hora que vai tentar, o negócio não fica no lugar onde deveria. Tá Mas o lindo, nome da cara. Jaque está lá e ela vai contar um pouquinho pra gente da sua história. Jaque, estava falando aqui com o pessoal que esse é um programa de história que conectam, então é um espaço de fala seu e não meu. Aqui eu só faço umas perguntas, às vezes, meio doida, mas é um espaço para contar a sua trajetória, dizer aí como que você chegou no momento em que você está hoje, como é que se constituiu enquanto pessoa e quais são os grandes valores que a gente pode compartilhar com todo mundo. É um programa mensal, fizemos uma experiência bem legal mês passado e agora a gente está organizando essas datas. Então, primeiro, Histórias que Conectam, de agosto, com a Jaque. E eu ainda não aprendi a falar seu sobrenome, que você vai me Tá ensinar. ótimo, com E aí a gente certeza. fica legal. Pessoal, primeiro, se vocês estiverem escutando, deem joinha, falem pra gente que o som tá legal. Coloca aí de onde vocês são, se é de Brasília, se é do Rio, se é do Brasil, se é do exterior. Vamos descobrir quem está escutando a gente. Já que hoje é um livro aberto, eu acho, então podem colocar Com certeza. perguntinha aí no comentário ou na interrogaçãozinha que tem embaixo. Só fazer a pergunta que a gente vai respondendo ao longo dessa live. Jaque, primeira pergunta, para você dar um oi pro pessoal. Quem é Jaque? Como fala seu sobrenome? E quais são seus valores e crenças que aí norteiam sua vida, sua história? Para começar bem facinho, né, Fred? Acho que é sempre um bom começo. Não é? É, antes de eu me apresentar, Fred, eu só queria, enfim, parabenizar essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de espaços como esse, em que a gente fala de pessoas e a gente não fala só de, né, de coisas. Eu acho que a gente está passando por um processo na pandemia que a gente está aprendendo a entender pessoas. Eu acho que isso da gente ver a casa, né, de todo mundo já ajudou bastante, mas a gente está aprendendo a ver pessoas e eu acho que é muito legal porque quando você me convidou eu fui olhar as outras histórias, eu fui olhar as outras lives e eu acho que é isso, assim, é uma iniciativa muito bacana para a gente ver o quão difícil é a gente. É isso, assim, é um trabalho cotidiano, a gente humanizar todo mundo e entender que cada pessoa que passa Uhum. pela nossa vida é uma história complexa, né? Então, eu acho que, Sim. enfim, é muito legal, muito obrigada por me chamar, enfim, e eu estou muito, Eu que muito feliz. agradeço por você estar aqui. E sim, precisamos de espaço para falar sobre pessoas. Aliás, eu acho que a gente precisa aprender a ser humano de novo, né? Exatamente, Legal. exatamente. Então, eu sou Jaque, é Buxteg, meu sobrenome, ele Bookstay. é mais. Buxteg, isso. Bookstay. Exatamente. Eu sou, enfim, eu sou de Santa Catarina, eu sou uma pessoa que chegou em Brasília e chegou nos nossos círculos por faculdade, eu sempre acho que me interessei muito por
compreender pessoas, e eu acho que pessoas sempre me fascinaram um pouco. Eu sou cientista política por formação, porque, enfim, isso era uma coisa que me impactava muito na época, e hoje eu sou sócia-diretora do IBEPAD, que é um instituto de pesquisa que trabalha com entender, enfim, comportamento humano. A história da minha família é uma história muito curiosa. Nós somos aqui de Santa Catarina, nós somos, enfim, eu sou descendente alemã, né? Esteticamente fica meio aparente. Mas, enfim, eu tenho uma família muito que veio e conquistou tudo que conquistou, e eu acho que é muito até do que eu tenho para compartilhar, e dessa lógica de, enfim, essa pegada de empreendedorismo, de ser uma mulher, de ser uma mulher feminista no mercado de trabalho, vem muito também do que eu aprendi em casa, e da forma que minha família sempre ensinou a gente enfim, a se portar enquanto ser humano mesmo, né? Eu acho que a gente sempre entendeu que a gente tinha que fazer valer, a gente sempre entendeu que a gente tinha que conquistar as nossas coisas. Eu acho que, mesmo vindo de muito privilégio, como eu vim, isso deu muito chão, e eu vejo, enfim, por mim, eu vejo pelas minhas irmãs, eu tenho uma vida de muitos privilégios, né? Enfim, muitos privilégios econômicos, muitos privilégios raciais, muitos privilégios vários. E nesse sentido, eu acho que ser uma mulher no mercado de trabalho é até mais fácil, se é que eu posso falar disso. Mas essa forma que eu aprendi que as coisas têm que ser conquistadas do chão, eu acho que mudaram muito as perspectivas de quem eu sou hoje. Né? Eu não comecei abrindo uma empresa, eu comecei literalmente trabalhando, enfim, da primeira posição que eu tive, era um empreendimento que eu comecei, enfim, com um irmão para a vida meu, que é o Max, que começou a ver pai junto com o Tarcísio, que é, enfim, um super irmão também, que era nosso sócio até muito pouco tempo, e eu tive muito privilégio, e aí nesse aspecto humano, porque eu convivi com muitas pessoas que valorizaram quem eu sou e o que eu represento, e me ajudaram a encontrar em mim. E aí eu acho que é muito difícil quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho, me ajudaram a me encontrar enquanto alguém que precisava ser valorizado, enquanto alguém que merecia o mesmo respeito que quem está do lado, enquanto alguém que via valor no próprio trabalho. Sabe, eu acho que isso enfim, fez toda a diferença na minha vida. Resumindo muito, é isso. Hoje eu trabalho com uma equipe de pessoas sensacionais, eu trabalho num mercado, enfim, que tem muitos aspectos diferentes, então eu tenho contato tanto com mercados, enfim, tem a cabeça um pouco mais aberta, como mercados um pouco mais conservadores, porque eu estou ali no meio do caminho, né, trabalhando com análise de dados, e eu acho que isso faz com que eu enfrente várias coisas, né? Eu tenho um mundo muito progressista de um lado, em que eu já vejo muitas mulheres em posições de liderança, eu já vejo uma discussão de igualdade muito maior acontecendo em termos de mercado de trabalho. Mas eu também lido com o outro lado, e eu tenho contato com o outro lado. De mercados não tão simples assim, né? De mercados um pouco mais complexos, em termos de ser humano. Eu tenho duas irmãs, então isso é super importante. Eu tenho duas irmãs, e crescer com duas irmãs também foi muito importante para mim. Eu acho que me deu uma noção do que é viver e conviver com mulheres sem ter uma perspectiva de competitividade envolvida. Eu acho que isso também é um privilégio muito grande. Eu acho que a gente aprende desde pequena coisas muito nocivas, né? A gente como ser humano, eu acho que coisas são passadas e psicologicamente a gente tem que lidar com elas sempre, de como que a gente vence alguns aspectos da nossa socialização. E eu acho que eu tive muito privilégio também nesse sentido. Eu acho que o resumo da minha vida é privilégio, mas por poder conviver com as minhas irmãs e aprender que eu posso manter espaços de trabalho, espaços cotidianos com outras mulheres, numa perspectiva mesmo de crescimento, sabe? Não numa perspectiva de comparação enfim, detrimento, e uma comparação negativa, enfim, eu acho que é isso. Isso
um resumo bem Um grande. resumo bem grande. Eu ia perguntar toda a sua jornada aí, desde o ensino médio para cá, mas você falou uma coisa bem interessante sobre a questão de privilégio, de ter crescido com outras mulheres e ter toda essa não competição entre as mulheres, né? Uma questão muito de sororidade, né? Mas antes, se você viu que você está dentro de um privilégio, saindo desse privilégio, como é que é essa questão da competição? Você comentou, e aí eu fiquei curioso agora. Assim, como é que isso realmente Então, funciona aí no mundo fora e por que você enxergou isso como privilégio? eu acho que é muito fácil, Fred, a gente ser enfim, a gente está em posições melhores, é muito fácil a gente seguir, seja a nossa carreira, seja, enfim, nosso convívio cotidiano, seja a nossa situação econômica, independente do que for, ignorando tudo que acontece ao nosso redor, sabe? Eu acho que abrir o olho e olhar para o lado tem que ser uma atitude ativa. Eu acho que você precisa fazer como um mantra cotidiano seu de ser autocrítico com você mesmo e problematizar que talvez o que você tenha é mais do que o outro do seu lado tem. Como que eu vou fazer um esforço ativo para que aquele outro ande comigo? É muito difícil quando a gente fala de mercado de trabalho de mulheres especificamente, trabalhar em ambientes que gerem esse tipo de... E eu não vou dizer só sororidade, porque eu acho que sororidade é muito importante. Você olhar para uma outra mulher e você, enfim, estar junto com ela e você não criar competitividade é importante, mas esse ambiente que entende que essas mulheres ao seu redor precisam também de um suporte, que elas precisam também de mais, às vezes. Sabe, tem aquela, enfim, aquela charge super comum que a gente fala sobre justiça. Justiça não é você dar o mesmo degrau para todo mundo. Justiça é todo mundo ter o mesmo ponto de vista. Então, você precisa ver isso cotidianamente. Quando você, eu acho que está num nível de competição, e aí quando a gente entra no mercado de trabalho, dependendo de quais são suas ambições, eu acho que o mercado de trabalho é competição, né? No cotidiano, é competição por vários motivos. Eu acho muito difícil quando você está competindo com pessoas que têm mais privilégio que você. Então, a gente pode exclusivamente falar de, sei lá, eu estou numa reunião em que eu sou a única mulher da reunião. Eu estou numa reunião que tem uma única outra mulher naquela reunião. É muito difícil eu lutar pelo meu espaço e lutar pelo espaço dela também. É muito difícil. A gente não pode ser hipócrita e dizer que isso acontece de uma forma fácil, porque isso é estrutural. Né? Assim, vão ter momentos em que vai ter uma roda de pessoas conversando e ninguém vai olhar para a gente. Então, o simples fato de que existe uma condição ali que as cabeças, a gente brinca, os senhores de cabeça branca se entendem, né? Então, é difícil ir junto. O que eu aprendi é que se você consegue olhar para essa mulher que está do outro lado de você na mesa, sabe? Se você consegue criar um mínimo de conexão com ela e perceber para ela, eu perceber junto com ela que, na realidade, se as duas falarem ao mesmo tempo, as pessoas vão escutar. Então não tem a ver com você falar e ela ficar quieta, tem a ver com as duas falarem. E isso pode ser um esforço de ambas, sabe? Isso não precisa ser um esforço só de uma das duas. Então eu acho que a grande questão sim, é muito difícil, sim, a gente não consegue fazer sempre, sim, a gente nem sempre encontra mulheres que estão abertas a isso, que estão... E eu tento no meu cotidiano, e é muito difícil também, não julgar mulheres que não estão prontas para essa conversa. Porque eu acho que o mundo é muito difícil mesmo, assim, é muito difícil ter que lutar por isso. Mas se eu sinto 1 milímetro de abertura, eu acho que ao longo dos meus últimos 5 anos de carreira, assim, todas as mulheres que passaram pela minha vida são pouquíssimas as que não continuaram de alguma forma. São pouquíssimas as que não foram comigo ou não estão tentando crescer, sabe, junto comigo. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens que eu tenho hoje, assim, de conseguir encontrar essas mulheres que estão dispostas a crescer juntas. E não, enfim, né? Porque no final das contas, se a gente corre sozinho, eu acho que
É exatamente, assim, a posição da mulher no mercado de trabalho não é 100 metros rasos, é um 4x4, sabe? Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que se a gente não correr junto na mesma direção, a gente não vai dar conta. Então, a gente tem que correr junto. E o que a gente pode fazer é cotidianamente buscar formas de correr junto. E tentar trazer meninas mais novas que a gente para que elas corram junto com a gente, para que elas entendam que elas têm que também incentivar, que elas têm que olhar Uhum. ativamente para o lado, enfim. Isso, de novo, ser um mantra cotidiano. Porque o dia que você não pensa ativamente, eu preciso dar a mesma chance para o outro, eu preciso aumentar um degrau do outro, eu preciso trabalhar para que o outro tenha espaço, é o dia que você não vai dar Uhum. espaço para ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Nós temos uma pergunta, que eu já vou pôr na tela, mas eu só queria dizer que você falou de mulher e na reunião, às vezes, é a única mulher na reunião, tem você e mais uma. E hoje eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar numa equipe que eu sou o único homem dessa equipe. Eu acho muito fera aquele É, monte de mulher dando palpite, conversando, sendo criativo, sendo profissional, defendendo o seu sim. espaço, seu local, sua fala. Isso é muito legal. E É, meninos e homens, nós precisamos falar sobre feminismo, sim. Aprender o que que é isso. claro. Perguntinha Exatamente. apareceu aí na tela da Thaisa. Como foi sair de Santa Catarina para Brasília e como essa mudança impactou no seu desenvolvimento? É, oi, Thaisa. Eu acho que isso talvez tenha sido um dos aspectos mais importantes da minha formação. Antes mesmo de eu problematizar a minha posição enquanto mulher, eu acho que ir para um espaço em que eu tive que me encontrar, eu acho que talvez muitas pessoas que saiam de casa e se desloquem, de novo, isso é um privilégio, né? E possam ir fazer faculdades em lugares distantes, e eu não precisei, por exemplo, trabalhar para me sustentar, eu pude focar só nos meus estudos, e eu entendo o quanto isso é, enfim, exclusivo. É, eu acho que eu aprendi muito sobre quem eu era, eu entendi que eu podia criar um conjunto de valores que era diferente daqueles que me foram ensinados. Então, eu aprendi a valorizar o que eu aprendi em casa, que eu aprendi com minha família, mas eu aprendi que eu podia criar uma estrutura nova, que fosse uma versão 4.0 daquilo que eu aprendi. E eu tive contato, e aí, Fred, eu acho que a gente volta para a questão humana da coisa. Eu tive Uhum. contato com pessoas, eu escutei, apesar de que várias das pessoas que estão aqui podem dizer que eu falo demais, e vocês estão comprovando isso hoje, é, mas eu pude escutar, sabe? Eu pude conhecer pessoas de lugares diferentes, de histórias diferentes, sabe? Eu saí do meu mundinho, eu abri a minha cabeça de uma forma que é isso, assim, eu não consigo imaginar a minha vida se eu não tivesse tido essa experiência. E assim, Brasília, eu acho que todo mundo sabe que é para sempre minha casa, né? Então, eu fui, voltei, agora assentei de vez, vou ficar, porque eu acho que eu tenho muita sorte das pessoas que eu conheci. Assim, eu tenho muita sorte dos amigos que eu tenho, e eles só têm comprovado isso conforme o tempo tem passado, sabe? Eu acho que se cercar de pessoas, se cercar de amor, de compreensão, é, e, e poder criar esse conjunto de valores que é seu, é o que eu Uhum. mais tirei, sabe, desse processo de desenvolvimento. E não é um processo fácil, né? Assim, não tem como você ser. E aí, falando especificamente, de ser profissional, você não pode ser um profissional bom se você não for um ser humano bom antes. Isso é um fato. Assim, você pode ser um profissional competente, você pode ser um profissional eficiente, mas você não vai ser um profissional bom, sabe? Você não vai ser um profissional bom se você não se preocupa com a pessoa do seu lado. Você vai crescer, talvez você seja chefe, mas eu não considero isso um profissional bom, sabe? Eu acho que o valor esse valor de comunidade foi algo que eu sempre tive muito forte, assim. Eu acho que a gente não foi colocado nessa terra para viver sozinha, né? Eu Uhum. realmente acredito nisso. E se o outro está do nosso lado para viver junto, a gente tem que aprender alguma coisa com o outro. Então, eu acho que mudar fez toda a diferença, porque eu saí da minha zona de conforto.
e talvez uma zona de conforto que eu estaria até hoje. Assim. Talvez hoje eu estaria aqui fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu era adolescente, né? Enfim, frequentando os mesmos lugares, talvez não sei. Mas eu acho que eu ganhei muito em termos humanos. Eu ganhei Uhum. pelas pessoas que eu conheci. E isso me mudou completamente. Você veio para Brasília fazer graduação ou veio Ciência... antes? Isso, graduação. Eu fui fazer ciência política, eu fui sem ter ninguém, eu fui porque um dia eu acordei e era o NB que eu queria. Eu acho que isso também sempre foi muito uma característica minha não é que eu não tenho medo das coisas, é engraçado porque eu discuto isso de vez em quando, né, com alguns amigos, enfim, em outros ambientes, mas eu tenho um tipo de frio na barriga que eu aprendi a identificar, sabe essas borboletinhas que a gente tem? Uhum. Que eu tive em vários momentos que eu fiz grandes viradas na minha vida que valeram muito a pena. E para Brasília me deixou apavorada, porque eu tinha 17 anos e enfim, não sabia o que era a vida ainda. Mas foi sem conhecer ninguém, foi com um bonde de perrengue, foi tendo só minha rede de amigos, enfim, toda a sorte que isso me deu. Né? Legal. E por que ciência política? Fred, eu acho que na época, assim, essas decisões de graduação são muito, assim, difíceis, né? Porque a gente toma quando Ah, a gente é adolescente. É, eu, eu me interessava muito por estudos, enfim, eu me interessava muito por humanidades. Eu sabia que eu não queria fazer direito, eu sabia que eu queria estudar gente. Eu prestei alguns vestibulares para ciências sociais também, para, enfim, uhum. arrumar alguma forma de entender pessoas. Mas eu acho que sempre teve alguma coisa na lógica institucional da política que me interessava. Mudou muito depois de um tempo. Eu acho que, de novo, né, a gente não tem como planejar algumas coisas, mas eu comecei, eu acho que como todo aluno de graduação começa, que gosto muito de política, quero fazer ciência política. Mas depois virou outra coisa, né? Porque a gente aprende muito. Legal. E antes de você falar o que virou, temos pergunta aqui do Ney César. Como foi conviver longe da família na graduação? Você pensou em desistir alguma vez, em voltar correndo? Ou ir para outro lugar, não sei. Acho que algumas vezes. Eu acho que é muito difícil quando a gente é tão novo, né, Friend? Eu acho que a gente não é muito. Eu, pelo menos, não fui muito. Eu acho que eu fui a primeira pessoa da minha família, assim, da minha geração de primos. Talvez eu tenha um tio ou outro, mas da minha geração de primos que saiu de perto de casa para fazer faculdade. Eu fui a primeira, com certeza, que foi para tão longe. Né? Uhum. Então, eu acho que toda vez que a gente tenta uma coisa nova dessas, nesse nível, a gente tem muito medo. Quando eu cheguei em Brasília, eu tive o grande privilégio de conviver com pessoas, assim, eu não consigo nem explicar, porque foram pessoas que viraram minha família. E para sempre vão estar no meu coração, assim, e passaram por transformações tão grandes durante minha vida que eu considero, às vezes, até mais que família, no sentido, né, psicológico e emocional da coisa. E eu acho que eu não considerava que eu estava longe de família, eu considerava que eu estava perto de outra família, sabe? Eu fui muito acolhida. Mas em um momento ou outro você sempre pensa. Eu acho que, principalmente quando a gente tinha. A graduação tem esses fluxos, né? De você passa muito tempo em casa, então às vezes eu voltava, ficava um verão inteiro aqui em Santa Catarina, e aí já não queria voltar mais para Brasília, e quando estava em Brasília não queria vir para cá, enfim. E eventualmente, quando eu acabei a graduação, eu vim para cá, trabalhei com os meus pais por um tempo, decidi para o mestrado depois, então eu acho que eu fiz várias alterações, várias idas e vindas que me ensinaram bastante, né, no longo prazo. Legal. Eu lembro da Jaque de UNB, sou titio da Thaís. Ah, tá tudo Eu família. nem sei se isso é bom, né? Nem sei se isso é bom.
Mas sim, a Thaisa, por exemplo, não vou nem falar, porque aí vai virar só choradeira, vai virar. Eu não Ah, vou então precisar vamos chorar. falar. Agora fala. Agora eu quero Não, saber. não vamos, Ah, porque vamos. é isso. Eu não vou dar o braço a torcer e chorar falando da Thaisa. Não vou dar o braço a torcer. Mas, Também. enfim, Thaís é um dos exemplos de pessoas, e eu acho que toda a família dela, e Marizinha, que tá aqui também. Ah, vai querendo que eu chore, vai? É isso aí, querida, é isso mesmo. Chora, Eu ó, acho que. faz parte do História que Conecta chorar. Inclusive a pessoa que está Não, é isso. apresentando. Ah, é isso. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas agora vai chegar um bando de gente que são literalmente essas pessoas às quais eu estava me referindo, falando para eu chorar. Vocês não tem nem vergonha na cara de vocês, né? Mas enfim, Thaís, a Lívia, a Marizinha, todos vocês. Eu acho que é isso. Vocês sabem que vocês foram, enfim, mais que família. É isso, assim, a gente criou relações que não morreram. Eu acho que isso é o. Oi, eu. Eu acho que isso é o mais importante. Aí eu apareceu depois na minha vida, mas não. Apareceu já importante. É, eu acho que essas relações. E é isso, assim como eu estava falando, eu acho que das minhas irmãs daqui, de Santa Catarina, conviver com as meninas me deu também essa lógica de que eu acho que a gente aprendeu muito junta o que o feminino podia dar pra gente, sabe? O que a gente trocava. Assim, eu não tenho como ser quem eu sou sem as meninas, assim. Uhum. Eu acho que eu não seria metade de quem eu sou sem as meninas, assim. Eu acho que eu aprendi errando muito, porque é isso, eu aprendi que a gente não é perfeito, que a gente erra, e eu acho que além de tudo, a gente aprende perdão com família também, e é isso. Eu acho que eu tive muita sorte, de novo, de aprender tudo que eu aprendi cercada de amor, sabe? Eu não Uhum. aprendi. E eu acho que isso talvez seja a minha definição de privilégio nesse sentido. Todas as lições grandes que eu aprendi cercada de amor. Eu não aprendi cercada de opressão, né? Eu acho que quando eu encontrei opressão em algum momento no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu tinha uma rede de suporte, de amor por trás de mim. Isso é privilégio. É você poder se levantar e falar, olha, eu tenho tanto, porque é isso, eu estou suportada Uhum. por essas pessoas todas que estão aqui. Então eu consigo me posicionar. E eu acho que aí é você aprender e ter essas forças que você ganha dos outros e levantar os outros junto com você. E as meninas são que me levantaram, assim. Vira e mexe, quando a coisa tá feia mesmo, é para elas que eu recorro, assim. E é isso, as coisas não são perfeitas, né? A Uhum. Liu, que tá aqui falando que eu era família dela também, a Liu e a Io passaram por um surto gigantesco que eu tive, estavam do meu lado, e é isso, elas me ajudaram a superar isso, elas me ajudaram a passar. A Isa e a Mari me ajudaram a superar muita coisa, então é isso, assim, Legal. eu não teria encontrado essa família, sabe? Se eu não tivesse ido para Brasília. E pensa o azar que seria eu não ter essa família, essas Não é? mulheres incríveis perto de mim. Gente, rede Com de apoio é certeza. muito importante. Você falou em superação e eu vou perguntar qual que foi a maior superação da sua vida? Pelo menos até hoje, né? Você pode ter uma para frente. Claro, eu não sei se necessariamente. É porque superação, para mim, Fred, é muito grande, né? Eu acho que a gente só consegue considerar a superação quando a gente olha para trás e vê que passou. Uhum. E eu acho que eu ainda estou numa fase muito as coisas estão passando. Eu acho que eu tenho aprendido muito sobre amor próprio, sabe? Eu acho que todas as lições que eu aprendi até muito pouco tempo tinham sido sobre amar o outro. E eu aprendi muito bem a amar o outro. E eu aprendi nessa rede de amor e nessa lógica de, enfim, que acalmou meu coração na vida, eu aprendi a amar o outro. E eu acho que quando eu me acalmei, e eu digo acalmar porque é isso, né? Você constrói e desconstrói quem você é ao longo de toda a sua vida, e quando você vê, você é um adulto. Uhum. E eu acho que agora, essa última perna da minha vida, a última perna não, essa última que eu tô vivendo agora, né? Tomara que eu viva várias outras. Mas nesse momento, eu acho que o que eu mais estou trabalhando é amor próprio. Eu acho que isso é o mais difícil, é você entender valor,
é você se olhar no espelho, entender que você merece o que você tem, que você merece mais do que você tem, muitas vezes. É você entender que é você se perdoar, é você se amar o suficiente para não se julgar, para tentar se perdoar pelos seus defeitos. Eu acho que isso tem sido o mais recorrente, assim, em termos de superação. Eu acho que a minha grande questão é, assim, fisicamente, eu nasci com a genesia, né? Eu não tenho a mão esquerda. Então, isso sempre foi uma questão para mim. Isso sempre foi uma questão que, em poucas vezes da minha vida, eu abordei explicitamente. Uhum. Eu sempre brinquei muito na terapia que eu aprendi a tratorar a vida. Enfim, eu aprendi que se eu saísse com nenhum trator passando por cima de tudo, isso não seria uma variável, isso não seria importante. E eu acho que nos últimos anos eu percebi que eu não preciso tratorar a vida. E eu lembro do dia que eu falei isso em terapia, eu posso olhar para as flores que estão ao redor. Porque assim como eu tratoro as coisas ruins, eu tratoro as coisas boas também, sabe? A gente tem que se olhar, a gente tem que se perceber. E eu acho que isso tem sido a última etapa, e o que eu considero talvez como mais superação, que é se olhar no espelho e se reconhecer de verdade. Eu acho que isso Legal. é muito difícil. E, enfim, estou Muito. tentando, de novo, redes de apoio, né? A Rede gente de precisa apoio. delas. Vamos lá, nós temos Exatamente. mais uma pergunta do Ney César, tio da Thaisa. Já que hoje e já que de anos atrás, quais foram as lições que você teve? Algumas você já respondeu, mas vamos Uhum. sistematizar essa resposta aqui para ele. Eu acho que eu aprendi a desacelerar. Eu acho que isso é mais, assim, mais claro. Eu sou uma pessoa completamente mais, assim, não necessariamente calma 100%, mas eu acho que eu aprendi a aproveitar o presente e não estar sempre correndo em busca de alguma coisa. Eu acho que eu aprendi muito a me valorizar e me respeitar e continuo aprendendo. Eu não estou em 100% nisso ainda, a gente está trabalhando, mas isso tem uma diferença gigantesca. E eu acho que eu aprendi a valorizar as pequenas coisas, sabe, Fred? Eu acho que a gente passa pelas pequenas coisas no cotidiano, assim. A gente não valoriza um dia de chuva, a gente não Uhum. valoriza, sabe, uma flor, a gente não valoriza um final de semana numa cachoeira com as amigas. E eu aprendi a valorizar isso insanamente, assim. Então, e ser grata todos os dias. Eu acho que uma coisa que desde pequena eu sempre achei curioso a respeito de mim, aquele momento que você fala, talvez verbaliza pela primeira vez alguma coisa, são pouquíssimas as vezes que eu consigo contar que eu rezei, independente de para que religião que eu estava no momento, porque eu também transitei nisso, mas são poucas as vezes que eu lembro de ter rezado para pedir alguma coisa. Eu acho que eu sempre rezei para agradecer, Que bom. e eu acho que isso é um mantra muito grande que eu repito comigo, sabe? Independente do que a gente precise pedir, a gente tem, claro, coisas para pedir, a gente sempre tem mais para agradecer. Uhum. Então, é isso, assim. Eu acho que eu tô mais devagar, eu tô me olhando e eu tô seguindo agradecendo. E, enfim, vamos ver para onde essas coisas levam, né? Nossa, já que isso é de uma maturidade assim fenomenal, entender É. essas questões. Olha só, Thaisa colocou aqui de volta na história de desconstruir a ideia de rivalidade e criar essa rede de apoio entre mulheres. Então vamos voltar à sororidade. E antes Ah, disso, o que é sororidade para o pessoal entender, quem não entende, principalmente os meninos que precisam uhum, entender isso. E como que a gente pode criar isso? Qual que é o papel de cada um? Eu acho também, já que uhum, assim, qual que é o papel, por exemplo, meu, de um homem cis, para que isso realmente seja possível? claro. Fred, eu acho que isso eu não aprendi só, enfim, do meu contato com o movimento feminista. Isso eu acho que eu aprendi com todo o contato que eu tenho com todos os tipos de grupos, né, que a gente tem. Eu acho que o reconhecimento do outro é uma necessidade da nossa condição de ser humano. Mas o reconhecimento não é a gente tomar propriedade daquilo pra gente. Não é a gente ignorar ou a gente virar o foco de alguma discussão pra gente. Né? Eu lembro a primeira vez que eu escutei a frase que
é muito, é muito difícil, se não impossível, eu considero impossível, você ser branco e não ser racista. Eu achava isso um absurdo. A primeira vez que eu escutei, eu pensei, nossa, que coisa forte de escutar, porque É foda. eu tentava no meu cotidiano não ser uma pessoa racista, e eu pensava, meu Deus, que absurdo isso, porque eu luto contra isso desde que eu sou criança, mas pera, se eu luto contra isso, quer dizer que eu estou dentro de uma estrutura que me faz isso em primeiro lugar. Uhum, Estou dentro de uma estrutura que o meu próprio privilégio faz com que eu precise ativamente lutar contra isso. Então, tá tudo bem, sabe? Isso só é forte se eu não lutar ativamente contra isso. Eu acho que a questão da mulher, e obviamente em proporções completamente diferentes, né? E eu já estou pacífica na minha sensação de que, sim, existem algumas escadas, existem alguns degraus que são menores que outros, sabe? A gente precisa entender isso e tá tudo bem. A minha luta de mulher branca nunca vai ser uma luta de uma mulher negra no mercado de trabalho, são lutas diferentes, sabe? Nunca vai ser a minha luta de mulher cis, nunca vai ser igual à luta de uma mulher trans, nunca vai ser. Então eu uhum. entendo que mesmo lutando pelo meu espaço, as lutas são diferentes e tá tudo bem. E assim, eu tenho meu privilégio, eu vou atuar nele para melhorar as coisas, não para mudar o foco e dizer, ah, meu Deus, a minha luta é igual à sua. Eu acho que sororidade nesse sentido, para mim, é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa, né, enfim, muito granularizada, e eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em sororidade como uma raiz, e não como um vaso, né? Então, a Uhum. sororidade é uma planta plantada, não é um vaso. E eu acho que, para mim, sororidade é um modo de existir no qual a gente identifica a mulher do nosso lado como parte da construção de um feminino que caminha junto. Sabe, assim, o que eu mais tenho aprendido com as minhas amigas, eu acho que a gente está nessa fase, né? Enfim, eu não acreditava em muitas coisas e agora eu tô essa pessoa que tem cristais e reza pra lua, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas eu realmente acredito que o feminino tem um poder grande, que a gente tem um propósito comum, de que existe uma força gigantesca. E eu acho que sororidade é a gente entender que a gente está crescendo no mesmo caminho. E a gente não está roubando Legal. raiz uma da outra. A gente não está roubando água uma da outra. Sabe? A gente cresce junto, a árvore cresce toda junta, independente de qual é o canto da raiz é, que vai enraizar ou não. Eu acho que nesse aspecto, quando a gente fala da posição de um homem, por exemplo, assim como eu, enquanto mulher branca, tenho que ter ativamente na minha cabeça a consciência de que eu sempre vou estar à frente de uma mulher negra, por exemplo, porque e não que eu vou estar na frente porque ela é pior do que eu, mas porque estruturalmente a sociedade coloca dessa forma. Então, estruturalmente, né, a lógica branca me coloca dessa forma. Então, eu preciso ativamente trabalhar para que essa desigualdade não exista. E eu acho que a lógica, né, a questão de gênero funciona da mesma forma. Você pode Uhum. ser um homem confortável em ter uma equipe só de homens. É muito simples fazer isso. Sabe? Você pode ser um homem confortável em ampliar lógicas de competitividade entre mulheres. Você pode ser um homem confortável nessa posição. Porque o próprio, sei lá, mercado de trabalho vai te incentivar, a própria academia vai te incentivar. A gente não fala muito sobre isso porque com o aumento da escolarização da mulher, a mulher já está na academia, né? A mulher já está se formando, os níveis de escolaridade de mulheres estão, enfim, as médias estão inclusive mais altas que as de homens. Então, mas lá também tem muito machismo, lá também tem muitas discriminações, que às vezes a gente não fala porque a gente acha que escolaridade tem a ver, né, com, enfim. Uhum. Não, tem demais. Exatamente. Então eu acho que é isso, assim, sororidade a gente entender que o fruto de um movimento, ele é cotidiano e ele não é superficial, assim, não pode ser superficial, ele tem que ser em microações, ele tem que ser em produções pontuais. E a gente entender que enquanto dá diferença, a gente não pode fechar o olho para ela, a gente tem que entender que ela existe, a gente tem que trabalhar para que ela não exista cotidianamente, mas entender que nem tudo precisa ser a respeito da gente, né? Eu acho que o dia que a gente entender isso, talvez o mundo fique um pouco melhor, assim. A gente não precisa ser o foco de tudo. A gente não, sabe? Não é tudo sobre a gente.
E eu acho que nesse dia a gente fica em paz. Quando a gente entende que a gente tem que ajudar o outro também, a gente fica em paz. É verdade. Fada Argarim fez um comentário. Fada Carlin, é uma linha de roupas, vocês podem ir lá seguir, é legal. A fundadora já esteve aqui em Histórias Conectas com a gente, a Sueli, e colocou que mulher negra tem sempre um degrau a mais para subir se estiver concorrendo com uma mulher branca. A nossa estrutura é triste, né? Mas tem. Com certeza. Até porque se a gente for falar... Vamos falar de mercado de trabalho, por exemplo, que é onde eu posso contribuir, né, dentro de toda a estrutura. Mas se a gente falar de mercado de trabalho, a mulher negra sempre trabalhou, né? Enfim, é a mulher branca que não trabalhava. Então, a mulher negra sempre trabalhou. Ela trabalhou, ela cuidou de uma estrutura dentro de casa, ela lidava com o racismo, com o machismo cotidianamente, mas ela ainda trabalhava. Então, essa discussão que a gente está tendo de uma inserção no mercado de trabalho essencialmente hétero, branco, masculino, ela é uma discussão minha, Jaqueline, que tem privilégios de formação educacional, privilégios socioeconômicos, privilégios raciais, eu tenho privilégios. Então, se a gente está discutindo aqui a minha inserção no mercado de trabalho, a gente está discutindo um conjunto que permitiu que eu tivesse esse tipo de destaque. Eu acho muito difícil que isso mude para eu ver. Eu acho muito difícil que isso mude para minhas filhas verem. Eu acho isso muito difícil que para minhas netas verem, talvez. Isso é muito triste. Mas a gente tem que trabalhar cotidianamente, sabe? Eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que a gente não pode usar a estrutura como desculpa. A gente tem que fazer com que isso se resolva de alguma forma. Verdade. Só um instantinho. Hora do xarope, senão eu vou tossir. Por favor. Sem gripar. Aí tá muito seco em Brasília, né? Tá demais. E a gente fica assim. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu em Santa Catarina que tá só a umidade. Desculpa. Imagina. Então vamos lá, nós estamos fechando aqui o nosso termo sororidade. E eu queria fazer uma pergunta assim, sinceridade. E mulheres que estão assistindo também podem colocar o comentário. O que nós homens podemos fazer para ajudar a isso ser possível acontecer? Passinho assim, o que a gente pode fazer agora ou amanhã, quando acordar? A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente conseguir passo, né? Como é que a gente vai trabalhando? E você, gente, comentem aí, o que a gente pode fazer? Vamos levar isso para todo mundo. Fred, isso vai ser muito... Eu não sei se isso é triste ou se não, mas eu aprendi o que pode ser feito convivendo com profissionais que faziam isso. Esse é o nível da estrutura. Eu percebi o que um homem podia fazer para ser diferente quando eu convivi com homens diferentes. Isso é meio maluco, né? Porque eu acho que eu não tinha tanto exemplo que... Processo de aprendizagem. Era isso. Assim. Exatamente. Eu acho que a gente tem, assim, dois grandes aspectos. A gente tem um aspecto cotidiano, de novo, que é, assim, isso que você mencionou, por exemplo, da sua equipe. O escutar e o valorizar, sabe? No seu cotidiano de trabalho, o dar voz. E não é um dar voz por parâmetros sociais, não é... Honestamente, Fred, eu não me importo de falar antes ou falar depois. Eu me importo de ser ouvida. Então, sim, não é deixar eu passar na frente. É esperar eu estar junto para acontecer. E eu acho que isso eu aprendi com profissionais e com homens de novo. Quando eu olho a sorte que eu tive em trabalhar com homens, por exemplo, como o Max ou como o Tarcísio, que valorizavam e faziam questão dessa presença, isso fazia toda a diferença. Eu vejo amigas e mulheres que estão em situações de trabalho muito diferentes que a minha hoje, né, especificamente. Eu acho que me faltam um pouco exemplos, porque o meu cotidiano ele é tão bom, mas eu acho que a gente tem questões micro, mas que fazem toda a diferença, de ter esses espaços e ser consideradas, seja numa fala, seja num projeto, seja no que for. E a gente tem questões maiores.
Oi, Jaque! Ai, tudo Tem alguém bom? invadindo minha live aqui, gente. Como é que É isso, pode? não, mas a gente está falando de pessoas, a gente tem que mandar beijo. É assim que Pessoa. funciona. É isso, exatamente. É, e eu acho que tem também questões de. Eu sempre volto para isso, para ativamente entender como reduzir os espaços, sabe? Então, eu vou promover alguém, eu vou colocar alguém como, enfim, a pessoa que vai apresentar alguma coisa, eu vou colocar alguém como porta-voz do meu projeto, eu vou colocar alguém como líder de uma equipe. Ativamente pensar na possibilidade, por que não? Né? E Uhum. sim, degraus diferentes, sim, porque a gente precisa de degraus diferentes, em momentos diferentes. E eu tenho certeza que existe uma perspectiva distinta nisso, né? A gente, enfim, eu, eu brincava no começo do meu processo, desse meu novo processo de autoconhecimento, que esse meu lado o masculino no sentido, né, de quase junguiano da coisa, mas esse meu lado masculino, ele era um lado que foi treinado e aflorado, por assim dizer, porque eu tive talvez pais que não me criaram dentro de uma perspectiva, né, enfim, condicionante do feminino. Então, eu nunca fui perguntada dentro de casa quando que eu ia trazer um namoradinho, por exemplo. Meus pais nunca perguntaram se eu ia ter filhos. Meus pais nunca falaram que eu tinha que casar. E isso é muito desviante de muitas pessoas com as quais eu convivi. Então, de novo, a gente é condicionada a entender que a gente precisa competir, que a gente precisa compensar, que a gente precisa ter vários outros aspectos. E eu acho que a gente pode sim, enquanto homem, a gente pode sim criar um espaço de trabalho no qual existe essa abertura. Todas as mulheres com as quais eu trabalhei, e eu não vou nem falar das minhas amigas porque, enfim, elas são sensacionais, mas todas as mulheres com as quais eu trabalhei até hoje, quando ouvidas e incentivadas, elas são sensacionais. Ó, Sensacionais. Então, assim, eu tenho. Faz pouco tempo, mas uma colega de trabalho, esses tempos a gente estava desabafando sobre a vida, e ela falou: Jaque, eu gostaria muito que você tivesse a autoestima profissional de um homem mediano. Se você tivesse a autoestima profissional de um homem mediano, você estaria minimamente alinhada com a sua capacidade profissional. E eu falei, é isso. A gente não aprende a entender esse espaço. Então, o espaço também tem que ajudar a gente. A gente tem que se sentir incentivado, a uhum. gente tem que se sentir grande. E é isso que eu tento fazer, né? Eu tento. E, de novo, Brad, assim como a sua equipe é majoritariamente feminina, a minha também é, assim, mais ou menos, hoje em dia menos do que já foi. E para sempre eu vou lembrar de espaços que eu tive com as mulheres com as quais eu trabalho, para sempre. Né? Então, é isso. Você criar ambientes saudáveis. É você considerar de um lado no cotidiano e você garantir que as estruturas do ambiente são saudáveis para essas mulheres sentirem que elas vão florescer. Porque é isso, né? Quando a gente é condicionado socialmente, você precisa desengatar, né, dessas amarras. Você precisa entender que você pode ser outra pessoa ali dentro. E isso floresce muito. As pessoas mudam muito quando elas têm a possibilidade de ser mais, sabe? As pessoas mudam muito. Uhum. E a minha dica é reflita sobre as críticas que você faz, que elas podem estar sendo fora de contexto. Às vezes a gente fala Com coisas certeza. e não pensa de onde que veio isso, e normalmente vem de uma Sim, estrutura que a gente está repetindo. Então, assim, suspenda exatamente. julgamentos, não olhe a mulher, olhe a pessoa Exatamente. que está ali, porque acho que Eu acho que sororidade tem muito a ver com empatia, empatia, companheirismo, mas, acima de tudo, legitimar aquela pessoa como pessoa também. exatamente. E como uma pessoa igual naquele ambiente, né, Fred? Uhum, Porque eu acho que mesmo quando a gente fala na valorização da mulher, existe inclusive uma objetificação dessa valorização. Como você vai valorizar a sua colega de trabalho mulher quando ela entra no escritório? Você vai valorizar a estética dela? Você vai falar que ela tá muito bonita? Porque isso é bom. Assim, se isso for um tipo de coisa que você pode fazer para um colega homem também, né? Eu acho que existem espaços, existem. Se a gente, eu acho que a primeira vez que deu um start na minha vida
Eu acho que você já deve ter visto essas brincadeiras de publicidade, quando a gente faz a transposição de uma publicidade com uma mulher de modelo para uma publicidade com um homem, para a gente ver o quanto absurdo é o mundo publicitário e o quanto machista ele é. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa no ambiente de trabalho. Se você pode fazer isso para um colega homem, você pode fazer isso para uma colega mulher. Né? Então, eu acho que isso mostra que a estrutura existe e que a gente está condicionado a ela e que a gente precisa ser crítico dela, mas caminhando ali, né, aos poucos. Uhum. E isso ajuda também a gente mudar no cotidiano, né? E não objetificar a mulher e não só traduzir um lugar que ela tá para um outro ambiente. Porque se eu sou objetificada em casa como a princesinha da minha mãe, eu nunca vou ser a general no trabalho. Eu sempre vou ser a princesa que eu sou em casa. Então, no ambiente de trabalho, eu preciso ser general, no melhor sentido possível, né? Não no sentido autoritário, a gente não está entrando nisso. Mas dentro dessa lógica. Né? Então, acho que é isso. Sejam melhores. Então vamos a perguntas da Souza Olivia Souza. Você já teve aquela sensação de síndrome de impostora, da impostora? Se Todos sim, os dias. então fale mais. Por quê? Como? Eu acho que quando a gente. E aí junta duas coisas. Eu acho que junta tanto essa questão do feminino e né, da posição que eu tenho em termos de mercado com as questões. E aí um pouco mais de um psicológico de socialização, de eu fui criada para conquistar minhas coisas do zero sempre, né? Eu acho que quando junta essas duas coisas, você nunca acha que é o suficiente. Ser mulher no mercado de trabalho é muito difícil porque você nunca acha que você sabe mais. Você nunca acha que você é a melhor pessoa da sala. E isso é uma microestrutura que te amassa, sabe, Fred? E de novo, eu sou uma mulher branca falando isso. Eu não imagino o que é sentir numa posição de uma mulher negra, que muitas vezes é muito mais denegrida que eu, que muito denegrida é uma palavra errada, muitas vezes, enfim, é desmerecida dentro de uma reunião. Então, eu acho que a gente precisa entender que essas microestruturas, elas mudam algumas chavinhas na nossa cabeça. E que esses boicotes, por exemplo, o que é eu sentir síndrome de impostora? É eu não acreditar que eu sou capaz. É não acreditar e não dar valor para aquilo que eu sei. Né? Enfim, é achar que eu sou uma impostora naquela posição que eu tô, naquela posição de liderança, naquela posição técnica, enfim, em qualquer posição que eu me coloco. E eu acho que a gente sente isso cotidianamente. Eu acho que a gente tem que lutar contra isso, porque essas lógicas que a gente tem essas construções que a gente tem, essas opressões que a gente sofre estruturais, elas mexem no nosso psicológico, elas não mexem só na relação humana. E essa luta cotidiana que a gente tem que fazer para igualar não é só com o outro do nosso lado, é com a gente mesmo, sabe? Então, eu acho que eu vou sentir enquanto eu estiver numa posição de liderança. Enquanto eu estiver numa posição de liderança, eu vou achar que eu não sou boa o suficiente para estar ali. Mas cotidianamente também eu vou me lembrar de que sim, eu sou. De que sim, eu faço o meu melhor. De que sim, eu faço o que eu posso. Então, e vou incentivar mulheres a fazerem isso também. Né? Vou incentivar mulheres a entenderem o quão inteligentes elas são, o quanto capazes elas são, o quanto incríveis elas são. Até o dia que a gente consegue, enfim, acordar e se achar maravilhoso. Talvez um dia isso chegue 100%. Legal. Jaque, me conta rapidinho, o tempo nos alcança. Qual foi o maior absurdo assim, que você já viveu? Pode ser dentro desse tema aí sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. Assim, eu me privo muito, Fred, para ser bem sincera. Assim, eu me privo muito. Eu observo cotidianamente outras mulheres sofrendo assédios vários. Eu observo mulheres cotidianamente sofrendo, sendo desvalorizadas de várias formas. E quando eu percebo que eu vou entrar nesses ambientes, eu tinha uma amiga de graduação, a Priscila, que hoje, enfim, ela está no movimento feminista e ela atua
ativamente, cotidianamente no movimento feminista, mas uma vez ela me falou uma coisa que eu acho que nunca saiu da minha cabeça, que é a gente, para que a mulher consiga se posicionar, para que o feminismo consiga começar a existir, a gente tem que estar em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. Né? Então, a minha forma de exercer meu feminismo ela é diferente de uma forma militante muito ativa. E isso sou eu sendo muito transparente, sabe? Eu sou uma pessoa que eu chego pelas beiradas, eu não vou chegar de frente, isso é uma característica minha. Mas várias vezes a gente já teve, dentro de uma estrutura de empresa na qual, enfim, eu tenho sócios homens, a gente teve que tomar decisões por substituir o perfil da frente, por substituir uma reunião, por um homem ter que assumir uma posição por um desgaste pessoal meu, por uma, né, enfim, a possibilidade de eu não ter que colocar minha cara para não ter que sofrer nada, ou até a gente se posicionar de outra forma. Mas quando você se sente impotente, eu acho, Fred, e aí falando especificamente profissionalmente, é um absurdo, né? A gente não tem nem... É um absurdo. Então, sem nenhum tipo de justificativa para além disso, é um absurdo. Mas, de novo, isso não é nada comparado com o que eu vejo outras pessoas passando. Isso não é nada. Eu entendo que isso é um problema, eu problematizo isso, eu luto contra isso. Mas eu acho que a gente tem que lutar por coisas muito, muito maiores do que isso também, né? Porque, enfim... Não, já tem vários absurdos. Eu vou relatar um aqui, eu não posso dizer da um. Claro. Mas eu já ouvi um absurdo de convidarem ou convocarem uma mulher para participar de uma reunião que só tinha homens, porque se a mulher estivesse lá, os homens iriam se comportar e não ficariam falando palavrões ou coisas erradas. Eu fiquei pensando, não é possível que alguém fique pensando que da mulher para uma reunião é só isso. Tira a mulher e deixa o povo falar o que quer, mas assim, acabou, para mim, eu achei um absurdo. Porque a competência da pessoa para ir para aquela reunião se resumiu a isso. Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito? O ambiente masculino protegido, sabe? O masculino protegido e o permitido dentro dessa proteção é uma coisa muito curiosa, né? O que o homem pode fazer se não tiver nenhuma mulher presente, assim. Vamos problematizar essa proteção a uma instituição, a uma lógica de raciocínio que não necessariamente se justificaria à luz do dia. E como assim? Sabe? Vamos problematizar isso. Eu acho que faz muito sentido. Mas enfim, eu acho que essas coisas... E principalmente, uma coisa que me incomoda muito, assim, de novo, é a sexualização. Isso eu discuto com amigos e a gente bate o cotidiano e sempre vai acontecer e a gente vai crescendo junto, mas eu tenho muito problema com a objetificação da mulher. Muito problema. E eu acho que pessoas que trabalham comigo podem falar que se eu sinto uma objetificação ou qualquer tipo de situação inapropriada dentro de um determinado ambiente, eu fico maluca, eu viro do avesso. Então, se eu tenho uma colega de trabalho super competente que eu levo comigo, saio de uma reunião e fulano pede telefone dela, eu viro num giraia, eu viro num demônio, eu não dou conta. Porque eu acho que, assim, não existe a permissão, sabe? O contato entre um homem cis e uma mulher cis, ou um homem trans e uma mulher... Enfim, o contato entre dois seres humanos não dá uma permissão para você, em qualquer ambiente, entender o outro como algo seu. Isso aí eu fico muito doida. Eu tenho mulheres muito maravilhosas que trabalham comigo, que eu estraguei já várias possibilidades. Eu nem sei se elas queriam, mas eu já saí estragando já. Porque eu falei, olha, esse macho aí não. Você pode querer outro, eu te arrumo outro, mas esse aí não. Esse aí não dá não, gente. Não. Mas já que vamos num bate-bola aqui rapidinho, eu pergunto e você responde. A gente está chegando aí no nosso horário. Vamos lá, uma cor. Eu adoro fazer isso, gente. Acho o máximo. Pinto num programa de entrevista. Mas, assim, sim, momento Marília Gabriela. Gostei. Preto. Ninguém vai gostar disso, mas preto. Vai fazer o quê? Eu também gosto de preto. Então, uma música.
É... Convexo. Converso? Convexo. Da Converso. Mari... É, Legal. isso. Um filme. É... Como é o nome? Aquela Momento Sasha. Como é o nome de Inception em português?